Aí agora a gente vai para o Novo Testamento. Aí eu vou compartilhar aqui um texto com vocês, de novo, tá? E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? É esse texto de Mateus 21, 14 e 16. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu estou aqui com um livro que eu gosto muito. Esse aqui, ó. Tenho dois aqui. Ó, Pastores de Criança, Pescadores de Criança, que vocês já devem conhecer. E esse daqui, Para Falar de Criança. A gente vai trabalhar ele nas próximas aulas também. Teologia, Bíblia e Pastoral para a Infância. Olha que interessante que o autor fala aqui sobre a consideração de Jesus, né, para ter acesso ao reino de Deus, que é um outro texto que a gente vai trabalhar também. E ele fala como que a gente tem que ser como esses bebês, né? Jesus explica de modo radical a sua mensagem do que se requer para sermos discípulos do reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como menino, não entrará nele. Essas palavras devem ter causado muito assombro na sociedade de Jesus, onde a infância era menosprezada. Assim, Jesus nos ensina que das crianças, dos mais vulneráveis, é o reino de Deus. O que nos mostra que os pequenos são defendidos por Deus. Jesus está promovendo uma valorização das crianças. Então, se ele está promovendo uma valorização das crianças, é porque há uma desvalorização. Então, no Antigo Testamento, as crianças vêm sendo desvalorizadas e Deus valorizando as crianças o tempo inteiro ao longo da história. Você quer ver uma coisa? É, já no Novo Testamento, né? Uma menina, vocês sabem disso, que as meninas eram escravas, né? Elas eram serviçais. Essa cultura veio até na época do Novo Testamento. Lembra da filha da serva de Naamã, aquela criança? Uma criança Sim. que foi tirada do seu convívio, né? Do convívio dos pais, foi para servir na casa do general. E é interessante que essa criança, mesmo longe dos pais, mesmo longe, ela não era uma criança tão amargurada. Tanto é, e ela não esqueceu dos princípios que ela foi ensinada, dos princípios da palavra, nos princípios do Pai, de Deus, que ela foi ensinada. Tanto é que quando ela vê a doença, quando ela sabe da doença do patrão, o que que ela diz? Quem dera que ele tivesse acesso ao Deus dos meus pais. Quem dera que ele conhecesse o Deus que faz maravilhas. Ele rapidinho ia curar ele. Aí a esposa, né, fala, como assim, né? Como assim? Eu quero conhecer, então, a gente vai, então. E aí ela apresenta ele o profeta, e aí ele cura Naamã, através do profeta ele cura Naamã. Um outro exemplo disso é na casa de Maria, mãe de João Marcos, que era onde a igreja funcionava, né? A igreja de Cristo funcionava, né? Pedro estava preso, eles estavam lá orando, pedindo ao Senhor, orando, orando por milagre, orando para que houvesse uma intervenção divina, né? Com relação à prisão de Pedro. Aí, quem era a serva de Maria? Rode, ou Rode, né? Aquela jovenzinha. E aí, eu gosto tanto desse texto porque é incrível, né? Eu me coloco no lugar dos adultos. Igual quando a gente está orando a Deus por um milagre. A gente orando a Deus por um milagre, a gente crê. Vou contar uma história para vocês para embasar esse texto. E aí, essa história é uma história verídica, né? Um grupo de pessoas estavam passando um momento de muita seca e o povo começou a orar por chuva. Eu moro aqui, por exemplo, na Serra do Vulcão, no pé da Serra do Vulcão. A gente chama esse complexo aqui do Jericinó de morros de montanha, uma montanha linda que tem aqui em Nova Iguaçu, né? Que pega toda essa área de Campo Grande, Nilópolis, tudo aqui.
É, e aí eu moro aqui no pé dessa serra. E é um lugar até fresco, né, em Nova Iguaçu, que é pertinho da serra. E tem uma subida aqui que a galera gosta de subir, tem uma pista de voo, né, de voo livre, que o pessoal, a rampa, né, e a trilha, que o pessoal sobe, tem cachoeira e tal. E tem gente que sobe para orar. Por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes. A gente sobe lá de cima, a vista é linda, a gente ora, chora, tem aquele momento de solitude, e é muito bom fazer isso, né? E, e aí você imagina, né, é- isso acontecendo com uma família, a mãe pegou o filho e falou: vamos lá, vamos subir que a gente vai orar, vamos subir no monte que a gente vai orar pedindo a Deus chuva. Aí o menino volta correndo para dentro de casa e pega uma sombrinha, né, um chapéu de chuva. Aí a mãe fala: menino, para que isso? Olha o sol, tá de rachar, você vai levar guarda-chuva. Aí ele falou assim: ué, mãe, a gente não está subindo para pedir chuva? Vai que quando a gente descer, esteja chovendo, né? Vai que a chuva cai e pega a gente no caminho, então já estou me prevenindo. Quer dizer, aquele garoto tinha mais fé do que aquela mãe que estava subindo para pedir a chuva. Então, assim, ele tinha fé que ele ia subir para orar e ia descer já com a chuva. Então, essa característica dessa criança, como essa criança que Jesus, depois lá na frente, toma ele como referência, e aqui também. Nesse texto também, essa ingenuidade da criança, essa sinceridade da criança, e aí Jesus faz essa comparação, né? Que criança é essa, né? É o dono desse acesso, que acesso ao céu, essa ingenuidade e essa valorização. E aí essa menina, a Rode, ela fez exatamente assim, o povo estava ali clamando, clamando por uma resposta, clamando por algo divino, que Deus libertasse Pedro, que Pedro saísse daquela prisão, e eles orando ainda, orando, o texto ainda fala isso, eles ainda em oração. Aí acontece todo o episódio da libertação de Pedro, né? Que ele sai da cadeia de forma milagrosa, e ele vai bater exatamente lá onde o povo estava clamando. Aí o texto diz que ela ouve a voz de Pedro, reconhece a voz de Pedro. Olha que interessante. Reconhece. Ela não se ateve ao fato de que ele estava preso numa cadeia, quer dizer, o fato dela acreditar no mover de Deus foi muito maior do que pensar, do que racionalizar. Ué, mas ele estava preso até agora? Como é que ele está aqui? Que eu estou ouvindo a voz dele aqui, né? Não, ela teve fé e a certeza de que de fato aquela voz era de Pedro. E aí ela ficou tão alegre, tão feliz, que ela volta correndo e fala: gente, vocês não vão acreditar! Ai, quem está aqui na porta, quem está aqui no portão? E a alegria foi tão grande que ao invés dela abrir logo o portão, ela quis logo dizer para o povo que ainda estava orando. Tipo, a resposta já chegou, Deus já respondeu, ele está aqui na porta. E qual foi a reação dos adultos? Qual foi a reação dos adultos quando ouviram ela falar com tamanha alegria? Você está doida? Deve ser um anjo, deve ser outra pessoa, deve ser assombração, deve ser qualquer coisa. Mas Pedro está na cadeia. Aí ela fala: não, eu tenho certeza, vamos lá, é ele. E aí foram e era Pedro. Então, essa fé que a criança e os jovenzinhos, eles vivem com tanta naturalidade, é algo que nós adultos parece que a gente vai ficando com a cabeça tão cauterizada que a gente vai perdendo essa oportunidade, essa ingenuidade, né? Essa, aliás, genuinidade, né? Essa fé genuína que uma criança tem. Aí, esse livro aqui, Pescadores de Criança, ele também vai dizer exatamente isso, né? É que o céu é composto, né, de uma população, uma geração de pés infantis. E aí é interessante quando ele começa a falar de pés infantis, como eu falei, eu fico logo no pensamento, vou logo imaginando a cena, né? Por que pés infantis que ele diz? Por que que Spurgeon vai dizer que o pé é povoado, né, por pés infantis? Porque eu preciso ser como criança para herdar o reino do céu. Então não é que os pés são os pés pequenininhos, né? São pés daqueles que se fizeram como criança, daqueles que se fizeram assim tão humildes e despretensiosos para poder povoar o céu, né? Então, olhar para as crianças hoje com esse olhar
de que eles são herança, de que eles são importantes, é nosso dever. Deus não te chamou para o Ministério Infantil por acaso. Deus não colocou você lá no Ministério Infantil por acaso, não. Ele colocou porque ele conhece você, porque ele confia em você e porque ele sabe que você é um instrumento poderoso nas mãos dele para poder cuidar das crianças que ele deu para a gente pastorear. E é nossa responsabilidade interferir na vida dessas crianças. Eu trabalho com o Ministério Infantil há mais de 25 anos, muito mais de 25 anos, né? 30 anos. E tenho acompanhado, porque você acompanha essas crianças do Ministério Infantil, e essas crianças cresceram, essas crianças daqui a pouco começaram a trabalhar, começaram a servir lá no Ministério Infantil com a gente, e isso é privilégio. Então, e ao mesmo tempo é ruim quando você sabe da história de um menino, uma menina, um menino, por exemplo, que está servindo no tráfico, né? Recentemente, eu soube de um menino que foi meu aluninho no Ministério Infantil, e a gente pastoreou e a gente deu o que deu para todo mundo, mas ele hoje serve ao tráfico, então a gente chora por notícias assim, né? Com notícias assim. Mas aí eu olho para trás e se a gente pensa, se a gente for levar isso tudo a ferro e fogo também, a gente adoece, né? Fala, meu Deus, por que isso? Será onde que eu errei? O que que eu falhei? Aí eu volto para trás, eu volto e vejo comparação novamente de Eli e Ana. Eli e a Ana, né? O Eli também deu o mesmo alimento para Samuel e Ana deu um alimento para Samuel. Eli deu alimento para os seus filhos e Ana deu alimento para o Samuel, seu filho. E o que que diferenciou Samuel dos filhos de Eli? Foram as decisões que eles tomaram. Então, numa mesma casa, eu tenho 3 filhos, por exemplo. Então, assim, eu ensino a mesma coisa para os meus 3 filhos. Agora, o que eles vão fazer a partir do que eles estão aprendendo é com eles. Qual a decisão que eles vão tomar a partir do que eles estão vendo e ouvindo e vivendo é com eles. Mas o nosso papel é fazer, o nosso papel é mostrar, o nosso papel é continuar falando a todo tempo, né? Sentando, levantando, deitando o tempo inteiro. Aí, mas como que a gente faz isso, Tânia? Na igreja, a gente está com essas crianças pelo menos, sei lá, 2, 3 horas por semana, contando com o culto da manhã, com o culto da noite, de repente com uma célula, um PG, um culto de quarta-feira, um encontro de amigos de missões, não sei. Se a gente colocar na ponta do lápis, se a gente se encontrar 5 horas da semana com essa criança, percebe que essas 5 horas precisam ser as horas mais preciosas da semana dessa criança? Já pararam para pensar nisso? Então, essas 5 horas que a gente passa com essas crianças semanais, elas precisam ser as horas, né? O momento que a gente passa com essas crianças. Então, a gente não pode oferecer qualquer coisa. Tem que ser algo de muita qualidade, algo que vai trazer a criança para a presença de Jesus, a criança a conhecer Jesus, e a querer Jesus, e a querer agradar Jesus. E eu tenho certeza que vocês já tiveram essa aula, né? Os passos como as crianças vivenciam Deus, né, de cada idade. A gente tem vários textos agora que a gente vai ver no Novo Testamento. Mateus 19, de 13 a 15, Jesus acolhe as crianças e as abençoa. De novo, mostrando que o reino de Deus é delas. Aí aqui é um texto onde os discípulos repreendiam, né? Esse texto aqui dá até um negocinho no nosso coração, né? Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos, e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aí, se a gente vive a nossa vida, queridas, nosso ministério, que precisa ter cheiro de Jesus, sabe? Eu costumo dizer isso. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós. E aí eu olho para o comportamento de Jesus diante das crianças, nós não podemos fazer nada menos do que isso. Dar a importância que as crianças têm no reino, sabe? Imagina, os discípulos ficavam o tempo todo monitorando o tempo de Jesus, protegendo Jesus das outras pessoas. Eles ficavam assessorando Jesus em tudo, em todo o tempo. E a fama de Jesus já corria para todo canto.
Então, acredito eu que eu estou me colocando no lugar daquelas mães. Se eu sei que o mestre está passando e ele faz milagres e maravilhas, e todo mundo está sabendo e está vendo, eu quero isso para minha vida também, quero isso para meus filhos também. Então, a minha ação seria igualzinha dessas mães. Eu quero levar as crianças até Jesus. Só que como a gente veio vendo no Antigo Testamento, as crianças não tinham valorização nenhuma, né? Então, para a criança participar do que Jesus estava fazendo, era somente pela misericórdia dele. Então, as mães ficavam ali, né, passando multidão, dá licença, até chegar com a criança perto de Jesus, e aí os discípulos repreenderam. Naquele outro versículo, quando ele fala das crianças, né, nunca ouviste, nunca leste o texto, quer dizer, ele está reportando, Jesus está reportando o texto de Salmos. Lá atrás, ele cita o Velho Testamento para embasar a importância que ele estava vendo para as crianças. Ou seja, vocês nunca leram isso, não? Que está escrito que da boca dos pequeninos que mamam no peito tirar perfeito louvor. Ou seja, esses são os verdadeiros adoradores, né? E eu estou procurando quem adora em espírito e em verdade. Eles são os verdadeiros. Então, eles são o nosso exemplo, eles são a nossa referência. E aí Jesus dá essa chamada de atenção. E aqui ele fala assim: peraí, vocês não podem impedir eles de chegarem até mim, não? Vocês não sabem que eles são, deles é o reino dos céus? E aí ele impõe as mãos e abençoa. No final, a gente vai ler um texto que eu sempre compartilho, né, nas minhas aulas, do quanto que Deus falou ao meu coração com relação ao pastoreio com criança, né? A importância desse pastoreio. E aí a gente vê em vários momentos Jesus valorizando esse pastoreio, né? Valorizando essa presença das crianças. Aí, Mateus 18, de 1 a 5, Jesus ensina que quem recebe uma criança em seu nome, recebe a ele, enfatizando a pureza e a humildade das crianças como exemplo para os cristãos. Aí eu quero compartilhar um testemunho aqui para até para trazer para os nossos dias, né? É, Um- uma vez eu fui ensinar para o meu filho a respeito disso, ele era pequeno ainda, bem pequeno, meu mais novo, ele tem hoje 20 anos, né? E aí eu estava numa correria danada naquele dia, eu nunca me esqueço disso, às vezes eu sempre digo que Deus só conta com os ocupados, né? Deus só conta com gente ocupada. Então, às vezes você já está cheio de trabalho, cheio de serviço, aí aparece alguma coisa para você fazer e não tem como você dizer não, né? E você acaba fazendo. Aqueles desocupados normalmente não querem, né, ser usados, infelizmente, né? Não querem ser usados e acabam perdendo a oportunidade de fazer, é, fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, né? E aí um dia eu estava na correria, estava ajudando uma menina num casamento lá da igreja, né? Arrumando a igreja para ela se casar. E fui em casa rapidinho dar o almoço para ele e tinha que fazer o buquê que o avô da noiva ia buscar lá em casa. Aí correndo, correndo, daqui a pouco bateram na minha porta. Aí eu fui lá no portão olhar, cheguei lá, tinha umas 3 crianças, né? Tia, tem alguma coisa aí para vir lanchar? Aí eu falei assim, ai meu Deus, aí pensei, meu Deus, e agora? Eu não tenho nada, né? Não fiz compra, e tal. Peraí que eu vou dar uma olhadinha. Aí fui lá, só achei biscoito creme cracker. Era o que eu tinha lá em casa. E meu marido tinha reunido com os embaixadores no dia anterior, lá em casa, aí sobrou refrigerante. Aí eu falei, ah, tem refrigerante aqui e biscoito creme cracker, que é o que eu vou oferecer. E o Giovanni ficou meio assustado com aquilo, com aquelas crianças, né, pedindo. Aí eu cheguei lá, falei assim, olha, eu tenho isso aqui. Entra aqui, aí chamei eles para o portão, para a varanda, para lanchar. Aí um olhou para o outro e deu um assovio, vem para cá. E aí veio total 11 crianças. E eles estavam passando na rua pedindo. E tava todo mundo assim, de banho tomado, arrumadinho e tal. Aí eu falei assim: vocês estão vindo da onde? Aí eles falaram assim: ah, tia, a gente veio aqui da casa da dona Fulana, que ela sempre deixa a gente tomar banho de piscina na casa dela. Aí eu entendi: é uma senhora na minha rua que deixava eles tomarem banho de piscina, e eles ficavam lá na casa dela, e depois eles vinham na rua pedindo comida de casa em casa.
Aí começaram a abrir as sacolinhas e fizeram tipo um piquenique na minha varanda. Eu falei, não posso perder essa oportunidade. E falei do amor de Deus para aquelas crianças. E falei da EBF, que a gente ia realizar logo em seguida. Inclusive, algumas dessas crianças foram na EBF lá na igreja. E aí a gente comeu ali, orei com eles e tal, e voltei correndo para dentro de casa para terminar o almoço. E meu marido ia chegar. E aí eu fui falando pro Giovanni assim, viu, filho? Hoje nós recebemos a visita de Jesus. Aí peguei esse texto e expliquei para ele que Jesus dizendo, né? Aquele que recebeu um desses pequeninos, a mim recebe. E aí ele ficou encantado com aquela história e tal. Aí a gente almoçou correndo, comecei a fazer as coisas. Daqui a pouco meu esposo chegou. E aí ele correu para receber meu esposo e falou: pai, 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 você não vai acreditar que veio visitar a gente hoje aqui em casa. Aí o Sérgio, quem? Ele, Jesus. Aí ele, hã? Aí ele, pai, Jesus veio visitar a gente. E aí o Sérgio ficou meio assim, ah, que legal. Aí ele explicou o texto bíblico, né? A minha mãe disse que está escrito na Bíblia que Jesus falou: quem recebeu um desses pequeninos, a mim recebe. Então, pai, Jesus veio aqui. Ainda brincou, falou assim, 11 vezes, porque eram 11 crianças, né? E aí foi interessante, assim, eu consegui ensinar esse princípio para ele na prática, na prática, né? De que Jesus, de fato, se faz presente nas nossas vidas, né? E talvez um adulto nem entendesse daquela forma que o meu filho entendeu naquela época, né? Quando criança, né? Aí, lá em Lucas 2, no capítulo 2, de 25 a 35, Jesus ele foi apresentado no templo como uma criança. É, e aí é interessante, porque a gente tem esse costume de apresentar as nossas crianças nas nossas igrejas, né, na nossa comunidade de fé. E isso é uma perpetuação de uma história. Lembra que a gente começou falando da tradução oral, da tradição oral, né, de falar dos feitos, né, de Deus com nossos pais, com o nosso povo? Essa tradição também foi perpetuada de apresentação de crianças, né, dedicação de crianças a Deus na figura do sacerdote ali, né, através da figura do sacerdote. E até hoje a gente mantém esse costume dessa apresentação das nossas crianças, né, no templo, em comunidade e tal. E Jesus não foi diferente com Jesus. Jesus foi uma criança, né? E ele foi apresentado no templo, foi consagrado também, assim como Samuel, assim como as outras crianças foram, né? E aí, com esse gesto, com esse ato nesse texto, o Senhor Deus também foi de propósito, né? Ele estava mostrando ali o papel crucial que uma criança representou na história. E olha só, se a gente tem que olhar para Jesus, volto a dizer, como referencial nosso, a gente tem que imitar aquilo que ele fez, né? Então, assim, a exemplo de Jesus que se batizou, a gente também se batiza. A exemplo de Jesus que profetizou, a gente também profetiza. A exemplo de Jesus que também pregou, a gente também prega. A exemplo de Jesus que também buscou o Senhor, a gente também busca. Entendeu? A exemplo de Jesus que deu importância para a criança, a gente também dá a importância que eles têm. Aí, Marcos 10, de 13 a 16. Percebe que esse ato de abençoar, de impor as mãos, tocar, é muito presente no ministério de Jesus? E é exatamente aqui que eu quero é, ressaltar que enquanto líderes que somos, que trabalhamos nesse tempo, no pastoreio das crianças, a gente tem nas nossas mãos, e isso no mundo espiritual tem uma conotação que a gente não consegue nem imaginar. O poder que é impetrado, colocado em nós por Jesus, né? E através de nós abençoar as nossas crianças, sabe, gente? Isso é demais. O toque, sabe? É assim, o poder do toque, né? Do toque. De alguém que é um instrumento de Jesus, um instrumento de Deus, revestido do Espírito Santo, que somos nós, quando tocamos a vida, literalmente, de uma criança. A gente precisa abençoar.
abençoar. O Novo Testamento, ele vem trazendo esse propósito com relação à criança. Quando no Antigo Testamento as crianças não podiam ser nem citadas, aqui elas precisam ser tocadas. E Jesus, ele dá, assim, completa importância para a criança. E aí eu quero usar esse tempo agora com a gente para falar do texto que tocou muito ao meu coração na época ainda do... Quer dizer, eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente, porque aí eu termino com esse texto, né? É, vamos ler Efésios 6:4 para eu falar antes desse texto, que vai falar sobre a nossa, já que eu estou falando da nossa responsabilidade, e aí vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais e dos líderes cristãos, né? A instrução que o Senhor está dando aqui para os pais. A criança ela tem a condição ali, a essência do mal. E fatalmente a criança já nasce nos manipulando. Vocês sabem disso, né? Por exemplo, quando o meu primeiro filho nasceu, logo, logo em seguida, alguns dias, né, meses, assim, ele começou a chorar de perder o fôlego. Ele ia chorando, daqui a pouco. Aí a gente, pai de primeira viagem, novinho, ficava desesperado, né? E aí a gente sacudia a criança, meu Deus, levantava, e aí ia ficando a boquinha roxinha porque perdia o ar. Aí, na consulta no pediatra, eu falei, ai, doutora. E aí, primeiro filho, você fica com medo de errar, né? Aquele medo de não saber dar conta e tal. Aí, doutora, ele perde o fôlego, será que ele tem algum problema? Ele chora, aí vai chorando, perde o fôlego. Ela riu, olhou para mim, riu, e falou assim: não, filho, isso aí é a primeira malcriação dele. Eu falei: o quê? Tipo assim, 2 mesinhos, a criança de malcriação. Aí ela falou: é, a primeira malcriação dele. É para vocês ficarem desestruturados mesmo. Aí eu falei: mas como é que a gente faz então? Dá um tapa nele? Ela falou assim: vai na pia, pega água, joga no rosto dele, ele volta rapidinho. Aí eu falava: meu Deus do céu, criança de 2 meses, a gente ali, né? Todo com cancã. Aí o garoto ia perder o fôlego. Aí fui na pia, de fato, peguei uma gotinha, tchum, no rostinho dele, ele voltou. Aí pronto, a gente fez isso umas 2, 3 vezes, nunca mais ele fez aquilo. Mas eu já vi crianças mais velhas fazendo isso. Criança de 2 anos, criança fazendo isso, vai chorando, vai pegando, né? Aí eu falo, ai meu Deus, dá vontade de ir lá pegar água e jogar. Mas como é que pode uma criança de 2 meses fazer isso e a médica, né, que nem cristã dizer que é a primeira malcriação da criança. Como é que pode uma criança de 2 meses ter esse sentimento de manipulação, né, de atenção? Quer dizer, nós cristãos sabemos o que é? É a essência do mal que está estabelecida ali naquele coração. Embora ela seja inocente, mas ela tem a essência, né? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, é, todos pecaram e fomos destituídos da graça de Deus. Então, todos pecaram, nós fomos condenados. A essência está lá. A essência está lá. Aí, ao mesmo tempo, lá em Mateus 18, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês já têm conhecimento disso, se já pararam para pensar sobre isso, né? Mateus 18:10. Mateus 18:10. No 6, já começa a falar, no versículo 6, Mateus já vai falar do tropeço, né? De ser pedra de tropeço. Esse é um texto que todo mundo conhece. E aí, pedra de tropeço. Diz o seguinte: se alguém fizer a tropeção desses pequeninos e crer em mim, seria melhor que esse que amarrasse, né, uma grande pedra de moinho ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. A tradução dessa Bíblia aqui está bem bacana, pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço, né? Por que pedra de tropeço? É uma pedra que não está alinhada, né, no chão. Por exemplo, um piso pavimentado.
Se alguma pedra, um paralelepípedo, por exemplo, a gente está, nossa realidade aqui, né? A gente andando num paralelepípedo. Um paralelepípedo tiver assim, pontiagudo, o que que vai acontecer? Essa pedra vai servir de pedra de tropeço, né? Ela vai sair, vai propiciar um tombo nosso. Essa pedra era chamada de escândalo. Naquela época, se chamava escândalo. Então, por isso que ela é traduzida como pedra de tropeço aqui. Em algumas Bíblias está escrito qualquer um que escandalizar. E a gente conhece escandalizar com outro sentido, né? Mas é qualquer um que fizer cair, que fizer tropeçar, que fizer, né? É porque o nome dessa pedra, o nome era escândalo, né? Aí ele começa a falar disso, da nossa referência de adulto para com as crianças. Olha que interessante. Olha que importância, que local de importância que Jesus estava colocando as crianças aqui nesse texto. Olha isso. Ó, se você fizer tropeçar, cair, qualquer um desses pequeninos, é melhor você se matar. Melhor você perder sua vida. Melhor você pegar essa mesma pedra, talvez, a pedra de moinho, quer ver? Ele vai dar um exemplo de um escândalo, ó, pequenininho. Lógico que não é literal isso aqui, tá, gente? É um escândalo pequenininho, que é uma pedra pequena, e ele compara com uma pedrona grande. Então, olha só, se você usar essa pedra desse tamanho aqui para essa criança, é melhor você usar essa daqui para você mesmo. Isso te lembra alguma coisa? Outro texto? Lembra da trave? Que um se preocupa com o cisco no olho do outro e esquece da própria trave, da própria madeirona na sua vista. Olha aqui, fazendo uma analogia aqui com os dois textos. Olha que interessante. Aí ele continua, ó. Aí ele vai falar assim, aí ele vai dar outros exemplos, né? Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o fora e corte e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que ter duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo dois ser lançado no inferno, no fogo do inferno. Aí o 10 é a coroa, tá, gente? É aqui que eu quero chegar. Fiquem atentos, ou seja, em outras versões, prestem atenção, ou em verdade vos digo, para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Fiquem atentos, prestem atenção, para que vocês não desprezem a nenhum desses pequeninos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Em outras versões, contemplam diariamente a face do meu Pai. Gente, fala sério. Olha isso aqui. Olha, cuidado com o que vocês pregam para essas crianças. Cuidado com a falta de cuidado com essas crianças, porque os anjos que cuidam dessas crianças veem diariamente a face do meu Pai. Ou seja, todo dia tem notícia dessas crianças. Vocês vão gostar de serem notícias? Vocês vão gostar do nome de vocês, tipo assim, olha, a Tânia não está pastoreando direito aquelas crianças, não. A Tânia não está se preparando para cuidar daquelas crianças, das suas crianças. A Tânia não fez o melhor para poder discipular aquelas crianças. Ó, diariamente, relatórios prestados. Incrível isso, gente. Por mais cuidado que a gente tenha com as nossas crianças, são os anjos de Deus que protegem elas, né? E eles veem diariamente a face do Pai. Aí eu vou lá para o texto de Jó, quando o Senhor deixou escrito para nós, dizendo: ele pergunta aí, tá vendo meu servo Jó? Olha para ele, olha como ele pastoreia, olha como ele lida com a vida, olha como ele me serve. E aí o Senhor separa esses anjos, né, os principais, para cuidar das nossas crianças, gente. Então, na sua sala de aula, na sala onde você ministra lá para as crianças, tem muitos olhares sobre você, tem muitos olhares sobre nós. Deus sabe todas as coisas, né?
e essas crianças são muito importantes para ele. Então, esse ofício nosso de pastorear os pequeninos é algo tremendo, é algo incrível, é maravilhoso, é maravilhoso. Aí agora sim eu vou para o texto de Isaías, Isaías 50:11, e aí eu vou terminar com esse texto. E esse texto falou muito ao meu coração, na época ainda do meu seminário, né? Eu lembro que eu estava assim, Isaías 40, perdão, Isaías 40:11. Eu estava num dia lá em casa fazendo um trabalho, né? Do seminário, na época do seminário ainda, e aí eu comecei a falar com Deus e eu tinha apresentado um trabalho sobre a escola bíblica, né? Como que começou a escola bíblica no Brasil? Vou passar esse trabalho para vocês, hein? Então, Robert Kelly e Sarah Kelly, que vieram, né, de fora, são ingleses, vieram da Inglaterra, e começou lá, né? E como que veio para o Brasil? Eles vieram para cá, para o Brasil, especificamente para Petrópolis, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, cidade de Dom Pedro. E, e aqui em Petrópolis, eles inclusive tinham conhecimento, né, na monarquia e tal. Eles ficaram hospedados no Hotel Brasil, aqui em Petrópolis, e eles começaram as crianças ficavam na rua, né? Porque foi quando as mães tinham que deixar as crianças para trabalhar, para servir, né? Foi logo após o período pós-escravidão, e aí as mães começaram a trabalhar remuneradas de alguma maneira nas fazendas e tal, mas os filhos ficavam ali na rua, né? E nem todo mundo podia estudar. Só os mais bem de vida, né? Bem-sucedidos é que tinham condição de pagar professores para os seus filhos e tal. Então, os filhos dos pobres ficavam sem estudar. E aí, o que que esse casal começou a fazer? Começou a dar aula de matemática, história, de música, de português e tal, e começou a dar reforço escolar, né, para essas crianças. E também, e eles estudavam isso no domingo, né? Faziam isso no domingo, porque era quando as crianças ficavam na rua e tal. E aí, junto disso, eles começaram a falar do amor de Deus, por isso era a escola bíblica dominical. Inclusive, eles foram muito mal falados na época, né? Mas ele usou isso como ferramenta. E incrível, gente, o início da escola bíblica no Brasil foi o início da escola pública, porque foi um projeto que deu certo. Aí o olhar voltou para o pobre, tipo assim, olhou a criança precisa estudar também, a criança tem esse direito também. E foi aí que nasceu a escola pública. Olha que interessante, né? Então a gente tem uma história riquíssima, uma história maravilhosa, né? Depois vocês vão pesquisar e na próxima aula a gente vai conversar sobre isso, tá? Primeiro trabalho aí para vocês, tá bom? E aí vamos lá para Isaías 40:11. E aí, como eu disse, eu estava nesse meio, eu tinha acabado de apresentar esse trabalho, meu coração ardendo ainda mais pelo Ministério com Crianças, e Deus reafirmando isso no meu coração, a importância, né, do pastoreio infantil. Aí aqui a gente tem o profeta Isaías no Antigo Testamento, e a gente vai fazer esse link agora com o novo, fechando, né? A criança no velho e a criança no novo, que é o que a gente está falando. E olha aqui o profeta fazendo esse link, né? Ele estava dando um prenúncio de como seria o Salvador. O profeta estava dizendo, falando para o povo, dando um prenúncio, né, de quem seria o Salvador, como ele seria. E aí ele pega uma figura que era muito conhecida para o povo na época, que é o pastor de ovelhas, e aí ele diz assim, ó, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Como pastor, ele vai cuidar do seu rebanho. Entre os seus braços, ele recolherá os cordeirinhos, ou seja, vai carregar no braço. Tem melhor lugar do que um abraço, gente? Não tem, né? Então, ele estava dizendo que era assim que Jesus ia lidar com os cordeirinhos, com os menos pretensiosos, com os novos convertidos, com as crianças na fé e com as crianças de fato, né? E aí ele termina dizendo que os carregaria no colo, no colo.
Quer dizer, termina não, ele diz que eles carregariam no colo, em algumas versões no seu regaço, que é exatamente o espaço da barriga até o joelho. Então é o colo, né? Ele vai carregar no colo. E aí agora a palavra para nós. Agora o profeta direciona uma palavra para nós. E foi aí que eu comecei uma oração sentada e terminei prostrada no meu chão, chorando, né, diante de Deus. Ele diz assim: e as que amamentam ele guiará mansamente. Olha, gente, e comecei a imaginar essa promessa de Deus aqui, que o profeta Isaías estava dizendo lá no Antigo Testamento. As que amamentam, as que cuidam, as que dão alimento para as minhas crianças, ele guiará mansamente. Ou seja, é outro nível, gente. É outro nível de tratamento de Deus para nós. Vocês estão no melhor ministério que alguém pode ansiar. É o ministério com criança. Então, nunca deixem de aprender, nunca parem de aprender, porque Deus tem muito, muito, muito para fazer através das nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém.